Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Dessa vez com um cenário diferente, dessa vez sem convidados, mas com um assunto muito mais do que especial e importante para cada um de nós. E aí, vocês se consideram uma pessoa organizada ou não? Pense a respeito, coloca aqui nos comentários. E para iniciar esse nosso podcast, essa nossa conversa de hoje, eu quero primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a construir esse canal, a levar informação até você que está aí do outro lado e nos acompanha. Então, nosso muito obrigada à Agility Telecom Alto da Serra, que traz a internet, é o melhor provedor de internet da região, a Clínica Odontológica Doutora Ana Isabel, localizada em Jaçanã, a Garagem Prêmio também em Jaçanã, com os melhores carros, quem deseja adquirir aí o seu veículo, a nutricionista Luana Caroline, a Darley, da Infotrônica em Cuité, e a Ana Lima Soluções, Aninha, um cheiro para você e toda a família, lá em Santa Cruz, nossa contadora. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de organização. Por que ser uma pessoa organizada e por onde começar? Primeira coisa, já perguntei, mas quero que você coloque aí mais uma vez, quem ainda não colocou, deixa aqui no comentário, você é uma pessoa organizada? E aí? É aquela pessoa que, de fato, consegue organizar seus pensamentos, suas ideias e, consequentemente, trazer isso para a sua vida? Ou você é aquela pessoa que vive apagando fogo, que vive no improviso? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso nesse episódio de hoje e outros episódios, porque eu vou te dar dicas, assim, infalíveis para você conseguir levar a organização para a sua vida. Então, aquelas pessoas que costumam dizer que não são organizadas, né, vão aprender agora como se organizar e como isso facilita a nossa vida. Então, primeira coisa, por que ser uma pessoa organizada? Por que a gente precisa se organizar na vida? E aí entendam, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, eu não estou falando somente de organização de casa, organização de espaços, do guarda-roupa, do armário, da casa. Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre organização da vida, a organização de tarefas, a organização de pensamento, de ideias e como isso pode facilitar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, por que ser uma pessoa organizada? Eu quero dizer a vocês que parte do que eu vou trazer para vocês hoje está contida nesse livro, não é uma propaganda, mas para vocês saberem que é importante estudar para poder vir aqui e conversar com vocês. Além do livro, também na minha vivência, né? Algumas coisas que já vou colocando em prática. Muita coisa que eu aprendi a partir de alguns métodos específicos e que eu uso para a minha vida, mas eu não vou falar sobre isso no episódio de hoje, vai ser no próximo episódio, tá certo? Que eu vou dar detalhes. Mas uma coisa que eu tenho certeza vale para a minha vida e vale para a sua que está nos acompanhando aqui. A organização, ela vem para facilitar os processos da nossa vida. E eu digo por experiência própria, na coisa mais simples que há, por exemplo, na organização do guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa está bagunçado, se o seu guarda-roupa está desorganizado, pode ter certeza, você vai levar mais tempo, vai gastar, vai perder mais tempo para se arrumar, por exemplo, para sair para trabalhar. Pode ter certeza disso. Então, a organização, ela facilita os processos da nossa vida. Então, eu já digo para vocês, por que ser uma pessoa organizada? E eu dou, no mínimo, 3 motivos para isso. Mas tem muito mais. Por quê? Primeiro, nos faz bem. E aí faz bem para o nosso dia a dia, faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa mente. Segundo, facilita a nossa vida, como eu estou dizendo, facilita todos os processos da nossa vida. E terceiro, nos ajuda a cultivar as virtudes
E aí, principalmente, a virtude da ordem e a virtude da temperança. Por quê? Porque mesmo não gostando de ser uma pessoa organizada ou não querendo ser uma pessoa organizada, nós necessitamos da organização para o nosso dia a dia. E muitas vezes nós precisamos mortificar as nossas vontades para poder fazer a coisa acontecer, não é? E aí, como diz São José Maria Escrivá, e vocês vão ouvir algumas citações dele por aqui, né, nesse episódio, onde não há mortificação, não há virtude. Então é preciso muitas vezes mortificar a nossa vontade para que a virtude aconteça. E a organização nos ajuda nisso. Pensa aí a respeito. Então vamos lá. Por onde começar? Primeiro, nós precisamos entender o conceito de organização. E organização não significa arrumação. Uma casa, por exemplo, ela pode estar arrumada, mas não necessariamente organizada. Veja só, se vem uma visita para sua casa e ela diz a você assim, em cima da hora, eu estou chegando aí daqui a 20 minutinhos. Você dá um jeito de deixar a casa arrumada para receber aquela visita. Então, muitas vezes você pega tudo que está ali jogado em algum canto, né, por cima em cima de armário, de bancada, da mesa. Então, você junta aquilo tudo, vou colocar aqui dentro desse armário, porque a visita não vai ver. E a casa vai ficar arrumada, digamos. Mas ela não está organizada, porque para haver organização, cada coisa precisa estar no seu devido lugar. E aí há essa diferença e isso nós precisamos compreender. Outra coisa, nós precisamos primeiramente, não diria primeiramente, né? Primordialmente, entender o que não é organização para poder entender o que é organização. Porque muitas vezes a gente vem com uma construção até um pouco neurótica na nossa cabeça de que organização e pessoa organizada é aquela pessoa que tem tudo nos mínimos detalhes, a organização é perfeita, impecável, a casa sempre limpa e arrumada. E nem sempre isso significa organização. Então vamos primeiro desconstruir esse pensamento, vamos primeiro entender o que não é para poder entender o que é organização. Então vamos lá. Primeira coisa, o que não faz parte da organização? Perda de tempo. Tem muita gente que acha que ser organizado é perder tempo. E não é. Pelo contrário, é ganhar tempo. A gente investe em um determinado momento, um determinado tempo, por exemplo, para planejar as nossas ações, mas isso vai ter um retorno lá à frente, né? Um exemplo claríssimo disso é a questão da confecção de marmitas, de fazer marmitas para as refeições, para quem não tem tempo de cozinhar todos os dias, por exemplo. Tá bom? Só um exemplo, mas mais à frente a gente vê mais coisa. O que eu já falei, né? Arrumação não é organização, não necessariamente. Neurose não é organização. Então, aquela pessoa que é até um pouco doente, digamos assim, por limpeza, né? Por manter uma coisa, não pode estar um pouquinho torta, né? Parece que tem toque, a gente costuma dizer assim que tem toque. Isso não é organização, tá certo? Então, mas afinal, o que é organização? O que é que nós podemos dizer que é e podemos trazer para a nossa vida? A organização é saber priorizar. Primeiro ponto. Então, se você está aí acompanhando, já anote, porque eu já vou dizer uma coisa. A sequência de episódios sobre organização vai ajudar a tua vida. Então, já vai anotando. Primeira coisa que é organização é saber priorizar. Mais à frente eu vou explicar como é que isso vai acontecer, tá bom? Outra coisa, ter controle sobre o que pode ser controlado. Entenda, nem tudo na nossa vida pode ser controlado. Está ao nosso alcance, está sob o nosso controle. Algumas coisas fogem a isso. Os imprevistos que acontecem,
ações e reações de outras pessoas, nós podemos mandar controlar muitas vezes o nosso pensamento e a ação que nós precisamos realizar. Mas os imprevistos que acontecem, o que os outros pensam, nós não temos como controlar. Então, foque naquilo que você controla, naquilo que você consegue controlar. Outro ponto, planejamento. Vocês vão entender a fundo o quanto planejar as nossas ações é importante para a nossa organização. E eu não estou falando aqui de organização somente, como eu já disse, da casa, tá certo? Outro ponto, funcionalidade. A organização ela precisa funcionar. Então, muitas vezes, o que funciona para mim não vai funcionar para você. E vice-versa. Porque a minha realidade é uma e a sua realidade é outra. Eu vivo uma realidade de uma pessoa, de uma mulher que trabalha fora, meio período, que é casada e que não tem filhos. Então, muitas de vocês que aqui estão não vivem essa realidade. São mães solteiras, né? Mães solo. Outras são mães de um filho, ou de 2, ou de 3. São realidades diferentes. Então, a organização, ela não é uma receita pronta. Ela precisa servir para você e precisa servir para mim. Por isso que um dos pontos da organização é conhecer-se. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E aí, o ponto principal da organização, e esse eu quero que você anote e deixe bem claro, é buscar soluções. A finalidade de ser uma pessoa organizada, de cultivar a virtude da ordem dentro da nossa vida, é para que nós possamos buscar e encontrar soluções para os problemas que aparecem para a nossa vida. Então, esse é o ponto principal da organização e eu quero que você pense muito bem a respeito. Então, entendendo o que é organização e o que não é, nós vamos entender agora por onde é que nós vamos começar. Bom, então, por onde começar? Por onde podemos iniciar para sermos essas pessoas organizadas? Uma coisa que eu quero que você tenha em mente. A organização não é perfeccionismo. Então, tentar ser uma pessoa perfeita não vai caber na organização. E nós começamos a organização como a construção de um hábito. E é fácil construir um hábito? É do dia para a noite? Não é. A organização também não vai ser. Nós precisamos começar por pequenos passos, etapas, para a gente poder levar adiante. E é isso, uma das citações que tem aqui no livro, né? Vida Organizada, que eu quero trazer para vocês, diz assim: ser organizado é um hábito e, como todos os hábitos, é preciso começar aos poucos, sem expectativas muito altas e ir desenvolvendo devagar. Ou seja, nós não vamos começar querendo organizar nossa vida inteira, todas as áreas da nossa vida do dia para a noite. Isso não existe, certo? Então, não criem esse tipo de expectativa, porque nós acabamos nos frustrando e aí a gente quer desistir no meio do caminho. E não é isso que eu quero aqui com vocês, né? Até porque esse processo, essa construção do hábito, eu vivo constantemente, eu vivo diariamente, porque são coisas que nós vamos pensando e nós vamos fazendo, mas nós precisamos ter uma certa disciplina, e nem sempre nós temos, né? É uma outra virtude a ser cultivada. Então, assim, é preciso força, é preciso empenho, dedicação. E há dias que a gente não consegue, que a gente acaba caindo, mas é preciso levantar e seguir adiante. Então, é a construção de um hábito. Então, quem começa, por exemplo, uma atividade física, não tem como começar pegando a carga máxima, porque precisa ir elevando essa carga aos poucos. Então, é assim também. Nós vamos pegando alguns passos, né, e vamos construindo aos poucos na nossa vida. Então, vamos lá. Vamos entender como é que as coisas acontecem. Acontecem devagar, acontecem aos poucos, acontecem sem essa radicalidade, sem essa cobrança. Porque senão a organização deixa de ser algo que vai
te ajudar, facilitar os processos da sua vida e passa a ser um peso para a sua vida. Não é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Primeiro passo, planejamento. Você precisa criar sistemas que facilitem a sua vida. E aí é aquilo que eu falei. Não adianta seguir o meu exemplo, aquilo que eu estou dizendo que funciona para a minha vida. Você pode experimentar para tentar funcionar para a sua? Pode. Mas dependendo da sua realidade, pode ser que isso não dê certo. Então, já vai desistir? Não. Vai procurar um outro modo, né, de fazer com que aquele processo ele facilite a sua vida. E aí, quando nós estivermos falando sobre criar rotinas, eu vou apresentar para vocês alguns métodos, né, que facilitam a nossa vida. 2 deles eu posso dizer que eu uso, que eu já conheço, que é o método Fly Lady, que é um método americano para a organização do lar. E um outro método que serve tanto para estudos, como serve para a organização do lar, serve para diversas áreas da nossa vida, que é a técnica Pomodoro, que é uma técnica de análise do tempo, de trabalhar com um tempo determinado. Enfim, eu vou explicar em detalhes quando nós estivermos falando sobre rotinas, certo? A criação de rotinas. Mas a primeira coisa é entender quais são os processos que facilitam a nossa vida. E aí, não necessariamente precisa ser um desses métodos, mas tem coisas práticas na sua vida que facilitam para você. Por exemplo, eu comecei a construir um hábito, e eu até confesso para vocês que eu acabei parando no meio do caminho, mas eu vou retomar, que é deixar a mesa pronta para o café da manhã já na noite anterior. Porque eu entendi que isso facilita para no dia seguinte, quando eu acordar, a mesa já está organizada, já vai poupar meu tempo, certo? Outra coisa, facilita bastante, lavar a louça antes de dormir, deixar a pia com a louça lavada. Nem sempre eu deixo com a louça enxuta e guardada. A pia é totalmente limpa, né? Sem nada em cima. Às vezes eu deixo a louça lá e só guardo no dia seguinte. Mas lavar a louça em si, para mim, facilita o meu processo no dia seguinte. Então, quais são as coisas, quais são as práticas que você enxerga que facilitam a sua vida? Então, são coisas assim que nós precisamos. E não são coisas não são coisas mirabolantes, não, gente. São coisas simples que, se vocês pararem para ver no dia a dia de vocês até já fazem. Né? Só precisam ter um pouco mais de atenção. Por quê? Porque todos nós precisamos do mínimo de organização. Ninguém consegue viver uma vida inteira no caos. Ou até consegue, mas não é feliz. Porque nós precisamos do mínimo de organização para viver. Então, vamos lá. Entenda, não será fácil. Não vai ser fácil. Porque a criação de um hábito nunca é fácil, né? Deixe-me procurar aqui uma outra citação para vocês entenderem um pouquinho aqui do que é que eu estou falando, né? Sobre essa dificuldade. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, deixe-me fazer uma outra citação aqui do livro, para que nós possamos entender que não é fácil, mas que a gente precisa dar início a esse processo de organização. Fatalmente, deixamos de excluir algumas atividades. Isso pode parecer chocante à primeira vista, mas não há outra maneira de se organizar. Deixe o papel de vítima de lado e assuma a responsabilidade pela sua vida, pois ninguém mais pode fazer isso por você. Organizar-se é uma decisão exclusivamente pessoal. Então, veja só. Algumas coisas nós vamos precisar aprender e começar a construir se nós de fato quisermos viver este processo de organização. E aí eu vou sempre reforçar com vocês, eu não estou falando de organização somente do lar, da arrumação de uma casa. Eu estou falando dos processos de organização da sua vida.
Quantas vezes você se sente sobrecarregada? Quantas vezes você sente que a sua mente está cansada de tanta coisa, acelerada nesse tempo que nós estamos vivendo, porque você não consegue organizar nem mesmo os pensamentos? As coisas é como se as coisas fugissem totalmente do seu controle, até aquilo que você controla. Lembrem-se, como eu falei antes, né? Há coisas que nós não controlamos, não estão no nosso controle. Mas se nem o que você pode controlar você está conseguindo, significa que a sua vida não está tendo o mínimo de ordem, o mínimo de organização. Então, algumas coisas nós vamos precisar, desde já, começar a cultivar como hábito para a gente poder entender essa organização na prática e, e aplicar isso para a nossa vida. Primeira delas, abrir mão de atividades. Algumas coisas não são da sua responsabilidade. E você precisa entender isso. Nem tudo é sobre você. É difícil, é duro entender isso, mas é verdade. Então, nem tudo é sua responsabilidade. É preciso você entender o que é seu, né? Aí, deixar o papel de vítima, como eu coloquei, né? E assumir a responsabilidade daquilo que é seu, daquilo que de fato você precisa fazer. Então, há coisas na sua vida, e aí vou reforçar, vou bater nessa tecla e vou ficar sempre falando isso para entrar na sua mente. Não estou falando somente da questão de lar, de organização da casa, mas perceba, faça essa reflexão agora. Há coisas na sua vida que só você pode fazer. Só que hoje você vive culpando outras pessoas e procurando desculpas para não fazer, né? Se colocando sempre como vítima e delegando a responsabilidade de coisas que só são suas para outras pessoas. Então, o que é que você vai fazer a partir de agora? Pegar essa responsabilidade para você, do que é de fato seu, do que só você pode fazer. Perceba aí algo que só você pode fazer. Por exemplo, e aí eu não vou longe, eu me coloco aqui como ser humano, como mulher, como pessoa falha e como pessoa que está nesse processo de busca pela organização da vida. Uma alimentação, né, balanceada, uma alimentação saudável, voltar para a dieta, digamos assim, não depende de outra pessoa, só depende de mim. Então, eu não posso delegar isso para outra pessoa. Essa é uma responsabilidade minha. E eu preciso entender isso, certo? Esse é só um exemplo, mas vamos pensando aí a respeito. Outro ponto, saber dizer não. Nem tudo vai ser para você, nem tudo vai se encaixar na sua rotina. Só que a partir do momento que você diz sim para tudo e você aceita tudo que lhe propõe, isso sobrecarrega a sua rotina. E talvez você esteja hoje deixando de fazer coisas que sim, só você pode fazer e sejam da sua responsabilidade porque você está dizendo sim a tudo e a todos. Então, aprenda também a dizer não. Outro ponto importantíssimo, e aí eu diria que esse é o crucial para você entender qual tipo de método e como vai ser a organização na sua vida. Conhecer-se. Você precisa se conhecer, saber do que é que você gosta, do que você não gosta, do que você é capaz de fazer, do que você consegue fazer, do que é de sua responsabilidade, o que é que funciona para você. Qual é a forma que você gostaria de viver hoje? Porque muita gente não vive a vida que gostaria, fica só na utopia, só no sonho, porque muitas vezes não se conhece ou não aplica essa organização, essa ordem na sua vida. Então, conhecer-se é fundamental. É preciso enxergar também a funcionalidade das coisas. Quando nós enxergamos, nós priorizamos. Gente, entenda uma coisa. Quando eu falo de priorizar, há coisas que você só consegue fazer hoje. Há coisas que você precisa fazer todos os dias. E há coisas que conseguem esperar. A gente costuma dizer assim, que ninguém é insubstituível, né?
Você não é insubstituível no seu trabalho, mas você é insubstituível na sua casa, no seu lar e na sua família. Ninguém pode te substituir como mãe, como a mãe que você é. Então, na sua família, você é sim insubstituível. Então, você precisa ter consciência disso. E aí, quando eu falo em priorizar, eu como cristã, e eu sei que muitas de vocês que aqui me acompanham, independente da religião, são cristãs, se é protestante, se é católica, mas são cristãs, vocês acredito que vão concordar comigo. Nessas prioridades há uma hierarquia. E Deus está sempre no topo, né? Na hierarquia, nós precisamos entender que a Deus, a família, ao nosso lar e ao nosso trabalho. Então, a prioridade de tudo deve ser sempre Deus. Depois, nós devemos estar presentes e priorizar a nossa família. Então, entenda, quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que até a organização vai nos ajudar nisso, a entender quem nós devemos priorizar. Então, por exemplo, é um exemplo que até a autora do livro traz, né? Ela disse que nesse processo de organização, ela ganhou mais tempo para ficar com o seu filho. Então, assim, ela não tinha muito tempo para passar com o filho, mas a partir do momento que ela foi organizando a vida, facilitando os processos e entendendo o que era prioridade, até mais tempo sobrou para que ela pudesse fazer um passeio com o filho, dar uma volta na praça, assistir um filme, passar mais tempo, ter tempo de qualidade com a sua família. Então, entendam como a questão da organização ela é importante, né? O outro ponto é criar hábitos. E aí eu gosto muito do método Fly, né, do Fly Lady, porque ele traz essa criação dos hábitos por etapa. E aí você não chega bombardeado assim, hoje você precisa aprender 10 coisas, tentar criar 10 hábitos e colocar já em prática esses 10 hábitos. Você não vai conseguir. Então, assim, é por etapa. Eu vou criar o hábito e vou usar essa semana para fazer tal coisa. E aí você vai cultivando e aumentando, criando mais hábitos nesse processo de organização. Outro ponto que eu digo a vocês que a mulherada já pira nele é querer dar conta de tudo. Gente, nós não vamos dar conta de tudo. Não queira dar conta de tudo e você não precisa ser perfeita em tudo. Feito é melhor do que não feito, né? Feito é melhor do que perfeito. É assim, na verdade. Então, assim, fazer é melhor do que deixar para depois e procrastinando, e protelando, deixando para frente. Então, fazer é até um ponto de um outro método de organização, né? Que fala que se tiver uma atividade que possa ser feita em 2 minutos, ou menos do que isso, faça neste tempo, né? E você já pode fazer. Então, entenda, tentar ser perfeita em tudo, isso é uma ilusão. Isso faz com que você até se frustre, porque você vai criar expectativa demais em algo, e é claro que não vai conseguir, porque nós não conseguimos ser perfeitas. Então, entenda, você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir fazer tudo e com perfeição. Então, é melhor fazer aquilo que você pode fazer naquele momento. É uma outra forma que nós temos, né, de organização da nossa rotina. E, para começar, o início de tudo mesmo nesse processo de organização é planejar. Não tem outra palavra. Nós precisamos planejar, organizar a nossa rotina, né? Criar uma rotina que se adeque à nossa vida e à nossa realidade. E dentro dessa rotina, fazer os nossos planejamentos. Então, eu sei que tem muita gente que já segue uma rotina. Eu sei que tem gente que, como eu falei, né, vive no caos, consegue fazer isso.
E eu sei que tem muita gente que não quer entrar numa rotina, criar uma rotina, porque acha que rotina prende. E é justamente o contrário, né? E para que nós possamos montar um bom planejamento, né, para a nossa vida, nós precisamos conhecer quem somos de verdade e saber onde queremos chegar. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos traçar o nosso planejamento e a nossa rotina, de forma que ela não fique pesada, que ela seja leve e, como eu disse, que ela facilite o nosso processo. São José Maria Escrivá também vai nos dizer: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Então, é preciso ter esse plano. Agora, também é preciso planejar, entendendo aquilo que eu falei, né? A vida também tem imprevistos. Eu gosto muito de citar São José Maria Escrivá, porque é um santo moderno, é um contemporâneo, né? É um santo que fala muito sobre as virtudes e muito sobre a ordem, sobre o trabalho. E aí eu trouxe algumas citações que cabem demais para esse nosso momento. E aí ele diz assim: planejar tudo? Tudo. É necessário exercitar a prudência, mas tenha em conta que os empreendimentos humanos, árduos ou comuns, reservam sempre uma margem de imprevistos. Por isso que é preciso planejar, né? E que um cristão, além disso, não deve barrar o passo à esperança, nem prescindir da providência divina. Ou seja, nós planejamos, entendendo que na vida há imprevistos e entendendo também que nós dependemos da providência divina. Nós precisamos nos abandonar a essa providência, mas nós não precisamos deixar que a vida seja um caos, que ela vá assim ao Deus dará, como a gente diz, ou que nós estejamos o tempo todo apagando fogo, né? Estejamos o tempo todo preocupados, cansadas, desatentas, angustiadas, porque algo que a gente imaginou que conseguiria fazer não consegue, porque alguma coisa, a gente às vezes tem a sensação, minha vida parece que não está andando, parece que eu estou sempre no mesmo lugar, tá estagnada. Muitas vezes, a falta de entendimento dessa questão da organização da própria vida que nos faz pensar assim, nos faz sentir dessa forma. Então, é preciso entender que a organização vai muito além do hábito de deixar tudo limpinho e arrumadinho, do hábito de deixar a casa sempre arrumada. E eu tenho certeza que não está sempre arrumada. Acontece uma bagunça aqui, outra ali. Mas entender que há coisas que há coisas na nossa vida que somente nós somos capazes de fazer. E aí é preciso pegar as rédeas disso e tentar organizar e viver melhor. Gente, mais uma vez eu digo, não tenham medo de tentar, de cultivar hábitos para ser mulheres organizadas, porque a organização, ela é a busca das soluções e a facilitação dos processos que nós vivemos. Então, quando nós nos propomos ao mínimo de organização possível, isso significa que nós estamos também tentando melhorar a nós mesmas, melhorar a vida daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos foram confiados. E isso, gente, leva para a família, leva para a vida. Então é isso. No próximo episódio eu quero trazer para vocês como é que nós podemos criar uma rotina, quais são os passos para criar uma rotina, e quero também trazer um pouquinho do que é cada um desses métodos. Eu não tenho como ensinar o método completo só num episódio, mas eu quero trazer um pouquinho do que se trata cada um desses métodos, mas assim, aqui no YouTube mesmo tem muito vídeo
falando a respeito de cada um dos métodos. Então, se vocês tiverem dúvidas ou ficaram curiosas, né, vão lá e vejam. Mas no próximo episódio, nós vamos sair daqui, né, fazendo o nosso planejamento, iniciando a nossa rotina e entendendo melhor como é que esses métodos podem ajudar e facilitar a nossa vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para a vida de vocês esse episódio. Então, se você tem aquela amiga que está precisando desse start, que está precisando se organizar, já manda para ela, curte, compartilha com mais pessoas e cá entre nós, né? Esse é um tema que não pode faltar junto à mulherada. Então é isso e agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!